Bom, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi afastado após os ataques lá em Brasília por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ibanez Rocha é este aqui, um político piauiense. Nascido no extremo sul do estado do Piauí, ele é natural de Corrente, Elivaldo Barbosa. Na verdade, tem ligações, ele é de município, ele nasceu em Brasília, mas ele tem ligações com Corrente, investe lá em Corrente e Sebastião Barros, então ele tem uma ligação muito forte com o estado do Piauí. E se considera piauiense, exatamente, né? Só falou isso, né? Correto, já recebeu até título de cidadania aqui em Teresina, na Assembleia Legislativa do Piauí. Tem um vínculo muito forte com o estado do Piauí, sobretudo o sul do estado, e hoje está no olho do furacão desses atos lá em Brasília, sendo inclusive acusado de conivência com o que aconteceu ontem, com ele mesmo já num vídeo, né, Paula, se desculpando ao presidente da República, à sociedade brasileira, admitindo falhas no policiamento, mas parece que a fala do governador Ibanez não convenceu ninguém, né? Está pesando muito a acusação de conivência, tanto é que levou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a determinar o afastamento por 90 dias do governador do Distrito Federal. Vamos voltar a falar com a Sávia, saber da repercussão do afastamento do governador Ibanez Rocha, que fez uma declaração, né, publicou através das redes sociais um pedido de desculpas ao governo federal e passou aí, depois disso foi afastado e passa a condição de investigado, Sávia. Exatamente. Aqui em Brasília, Tiago, a percepção é de que talvez o governador afastado Ibanez Rocha não retome ao cargo. Pelo menos hoje o clima político é esse, né? De uma desconfiança muito grande por conta das atitudes que precederam os atos antidemocráticos de ontem. A gente sabe que o governador, ele apoiou o presidente Jair Bolsonaro, é um bolsonarista, mas fez gestos durante, inclusive, a transição junto com o governo Lula, de que iria atuar ali em consonância pelo bem, claro, da população que reside aqui no Distrito Federal, capital federal, sede de várias embaixadas, dos poderes, mas não foi isso que a gente observou, até mesmo por conta da permanência dos acampamentos aqui em Brasília. A gente via bastante circulando pela cidade, esses acampamentos, com a polícia muito próximo e vivendo praticamente ali numa paz, né? Que não era o ideal nesse momento, até porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, já tinha manifestado publicamente várias vezes a necessidade de desmobilizar esses acampamentos, porque eles eram espaços em que estavam sendo discutidas ações que culminaram naqueles atos terroristas de ontem aqui no Brasil. Agora, quem fica no lugar do governador Ibanez é Celina Leão, deputada federal do Progressistas, era presidente do Progressistas aqui no Distrito Federal, e ela é vista como um nome apadrinhado pelo senador Ciro Nogueira do Piauí, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Tem vários registros da Celina com o Ciro, com o Ibanez, então é um nome muito próximo de Ciro e é um nome que tem sido visto como do Centrão e também um nome de transição, de conciliação, de diálogo nesse momento, porque é isso que Brasília precisa, Thiago. Bom, vamos ouvir então, vamos ver o vídeo que foi gravado pelo governador afastado Ibanez Rocha após o episódio. Quero me dirigir aqui primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ao meu querido amigo Arthur Lira, ao meu amigo Rodrigo Pacheco. Todos sabem da minha origem democrática, todos sabem do meu trabalho junto à Ordem dos Advogados na defesa da democracia do nosso país. E o que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Bom, Sávia, aí uma das providências aí que ele terminou anunciando foi a demissão de Anderson Torres, o seu secretário de Segurança.
O Anderson Torres, que era o ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro, em um ambiente extremamente polarizado, a própria atitude de nomear Anderson Torres como secretário de Segurança, justamente naquele momento em que na própria posse, até mesmo na diplomação do presidente Lula, existia um temor muito grande de atos golpistas, fato que ocorreu agora, 8 de janeiro, mas já existia essa expectativa. Então, assim, quando nós nos surpreendemos com a dimensão dos atos de ontem, mas já se sabia que esses atos iriam ocorrer porque foram marcados nas redes sociais, os manifestantes, os vândalos publicizaram durante todo o tempo, não esconderam o rosto, publicaram nas redes sociais, fizeram lives em tempo real, mostrando toda essa movimentação. Então, surpresa realmente não cabe para classificar o que aconteceu ontem, né? Talvez surpresos ficaram os brasileiros quando perceberam que no Congresso não tinha a segurança necessária justamente para barrar essas atitudes golpistas, porque aqui em Brasília a gente anda sempre, eu tirei aqui para entrar no ar, mas a gente anda sempre com crachá, você só consegue circular de uma ala para outra se você for devidamente identificado. Então, para a imprensa trabalhar, existe uma série de barreiras. Então, ontem a gente não viu essas barreiras, então são pontos a se questionar, Thiago. É isso, sabe? E aí é que é a partir disso, dessas constatações, que se questiona se não houve algum tipo de facilitação ou o termo que foi usado muito ontem é conivência, né, de autoridades para que isso pudesse acontecer. Então, o governador Ibanez, ainda no cargo, ele determinou a exoneração de Anderson Torres e logo depois a Advocacia Geral da União fez o pedido de prisão. Vou pedir licença rapidinho aqui a Sávia para a gente mostrar o pedido de prisão da Advocacia Geral da União. Está aí na sua tela. A AGU envia ao STF uma série de pedidos em resposta aos atos criminosos deste domingo. Dentre eles figuram a prisão em flagrante do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, exonerado na tarde de hoje, portanto ainda ontem com o evento acontecendo, e de demais agentes públicos responsáveis por atos e omissões. Então, a Advocacia Geral da União já afirma que entende que houve omissão. E Anderson Torres, houve um pedido de prisão, mas nem que tivesse sido decretado, ele não seria preso de pronto, porque ele está nos Estados Unidos. Enquanto tudo acontecia, ele estava nos Estados Unidos, de onde fez um pronunciamento através de nota, onde ele disse aí, ontem vivi, sem sombra de dúvida, o dia mais amargo da minha vida pessoal e profissional. No exterior, no segundo dia de férias há meses sonhadas pela minha família, fui surpreendido pelas lamentáveis cenas que aconteceram na esplanada dos ministérios na tarde de domingo. Os ataques inimagináveis a todas as instâncias dos poderes da República Brasileira foram um dos pontos mais tristes dos últimos anos na nossa história. E ele diz, repudio veementemente a covardia que assistimos neste domingo, cita que tais atos são totalmente incompatíveis com todas as minhas crenças do que seja importante para o fortalecimento da política no Brasil, Elivaldo Barbosa. De fato, foi uma reação, eu diria até normal, partindo da instituição AGU, que é a Advocacia Geral da União, um órgão de defesa do Estado brasileiro também, que cumpre esse papel. É o papel, digamos assim, um rito absolutamente natural. Solicita, pede ou protocola no Supremo Tribunal Federal esse pedido. Cabe ao Supremo Tribunal acatar ou não, considerando aí o status lá do ex-ministro Anderson Torres, e que agora é secretário de férias lá do Distrito Federal. Ele reagiu se sentindo surpreso, né? Tem toda o direito, a legitimidade de reagir da forma como reagiu. Mas seguramente o doutor Anderson Torres, o ex-ministro, vai enfrentar uma vida, de certa forma, uma situação amarga quando retornar ao país, porque ele vai estar, de certo modo, no mesmo patamar do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, para dar explicações sobre o que aconteceu em Brasília no domingo do dia 8 de janeiro. Ele foi viajar na cadeira e vai voltar fora dela, Elivaldo. É verdade. Com certeza, o ato lá
já foi tomado, mas, além disso, ele vai ter que explicar, de fato. Ele afirma que não teve nenhum envolvimento, até lamentou, afirmando que foi um dos dias mais tristes da vida dele, mas, sem dúvidas, pela ligação que tem com o governo anterior, com o governo também do Distrito Federal, ele acaba estando ali no centro das atenções quando ele retornar para dar as explicações sobre o que aconteceu ontem, principalmente no relaxamento do policiamento do Distrito Federal, que é submetido à pasta que ele comanda, mesmo estando de férias, mas a pasta que lhe é responsabilidade do ex-ministro. Vale ressaltar, Paula, que a nomeação de Torres para o cargo de secretário de Segurança foi muito questionada, né, antes de fato, o governador Ibanez tomar essa decisão e, de fato, nomeá-lo, né? Tiago, desde ontem a gente tem estado numa rotina intensa, entrevistando líderes, a Sávia em Brasília, a gente aqui no Piauí. Uma pergunta que sempre se faz é: o que causou esse clima, o que levou essas pessoas, esses manifestantes, terroristas, a invadirem Brasília? A gente não tem essa resposta ainda. Os próprios líderes não querem apontar um nome, mas há um diagnóstico: houve falhas na segurança, houve falhas nessa prevenção. E agora os órgãos federais responsáveis fazem esse trabalho, assumem essa frente de fato, investigar e aferir de quem, de fato, foi a culpa por esse episódio lamentável que vai macular para sempre a história do nosso país. Esse tópico, falha da segurança, foi um dos pontos da fala do presidente Lula, que se manifestou ainda ontem. Lamentavelmente, quem tem que fazer a segurança do Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, que não fez. Houve, eu diria, incompetência, má vontade ou má fé das pessoas que cuidam da segurança pública do Distrito Federal. Não é a primeira vez. Vocês vão ver nas imagens que eles estão guiando as pessoas na caminhada até a parte dos seus poderes. No dia 30, quando houve a minha diplomação, vocês viram aquele quebra-quebra em Brasília à noite, a Polícia Militar de Brasília estava guiando eles e vendo eles tocar fogo em ônibus e não fazia absolutamente nada. Esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação, porque não são de confiança da sociedade brasileira. Ô Sávia, há alguma expectativa de um novo pronunciamento por parte do presidente Lula, né? Vale ressaltar, essa entrevista aí, ele deu ontem em Araraquara, no estado de São Paulo. Ele já tinha uma agenda prevista para lá quando tomou conhecimento de que estava acontecendo esse movimento em Brasília. A gente tem uma expectativa, Tiago, que o presidente Lula fale após a reunião com os governadores no final da tarde. Se não o presidente, pelo menos os governadores vão compartilhar o teor dessa discussão, que tem um foco na segurança pública. Teria a reunião do dia 27 para discutir políticas conjuntas de gestão, inclusive sugestão dos governadores de ações do governo federal nesses primeiros 100 dias, mas a pauta mudou. A pauta, é claro, segurança pública, independente da filiação partidária, da linha ideológica do governador de qualquer estado. O presidente Lula quer uma ação conjunta para que esses atos antidemocráticos não reverberem. Agora, aqui no Congresso vai ter repercussão de qualquer forma, porque já tem 2 pedidos para instalação de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, um pedido da Soraya Tronic, do União Brasil, que foi candidata à presidência da República, e o outro pedido é do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Ambos argumentam que não é possível ser tolerante com os intolerantes. Agora, do outro lado, e sempre tem esse outro lado, o ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Marcelo Álvaro Antônio, ele quer uma CPI, mas para cuidar, né, para se preocupar se os direitos dos terroristas que foram presos estão sendo preservados. Ele conseguiu até agora 8 assinaturas, mas é preciso 171 assinaturas. Tiago.